Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. No vídeo de agora eu vou trazer aqui por que eu escalaria o Pedro. No último vídeo eu mencionei isso e eu vi que deu muito o que falar. Muita gente me perguntando por que eu colocaria o Pedro. Nada justifica. Calma, eu vou trazer fatos. Eu vou trazer aqui os meus argumentos e aí você vai entender se eu estou certo, se eu estou errado, vai mudar de opinião ou não. O que importa é o debate. E por falar em debate, vou trazer aqui uma opinião minha que gerou muito debate por aí, muito assunto por aí. Torcedores rivais não gostaram nem um pouco, mas eu tenho a minha opinião. Arrascaeta é o maior, preste bem atenção na palavra, o maior, não o melhor, o maior estrangeiro da história do futebol brasileiro. E eu também vou trazer fatos, números, são os meus argumentos, para tentar comprovar aquilo que eu estou falando aqui agora. E aí você aí do outro lado, seja você flamenguista ou não, você vai concordar, discordar, mudar de opinião ou não, mas eu vou trazer fatos. E aí você vai entender por que eu estou falando isso. E também vou trazer uma atualizaçãozinha da negociação envolvendo a renovação de contrato do Felipe Luiz. Isso tudo agora! Então se inscreva no canal, ativa a notificação, solta o dedo no like e vamos compartilhar esse vídeo, hypar o vídeo também, porque isso é importante, o canal Vene Casagrande crescendo cada vez mais com a ajuda de Deus, que me dá saúde diariamente para poder levantar da cama e conseguir trabalhar, graças ao meu trabalho também e graças à ajuda de vocês, a gente vai crescendo cada vez mais. Mas vamos lá, por que eu colocaria o Pedro? Gente, vou repetir o que eu falei no último vídeo. O maior problema do Flamengo qual é atualmente? O maior defeito é não finalizar ou não finalizar de uma maneira correta, não aproveitar as oportunidades. É um time que marca pouco gol, mas cria bastante. Então, o grande problema do Flamengo é gol, que é o que ganha jogo. Quem é o melhor finalizador no elenco? Pedro. E os números, embora o Pedro nem esteja vivendo uma grande fase, e os números falam por si só. O Pedro marcou 7 gols nos últimos 11 jogos pelo Flamengo. Pedro, durante esse período, 486 minutos em campo, 7 gols. Luiz Araújo, 376 minutos em campo, 2 gols. Bruno Henrique, 370 minutos em campo, 1 gol. Samuel Lino, 803 minutos, 2 gols. Gonzalo Plata, 623 minutos e apenas 1 gol. Eu só vou trazer isso para vocês. Pedro é o cara que faz gol. E se o problema do Flamengo é não fazer gol, o Pedro tem que jogar. Ah, mas ele não tem intensidade. Gente, olha só, o Felipe Luiz ele é muito bem pago e ele é um cara extremamente inteligente, um baita profissional. Ele precisa encontrar um equilíbrio, uma alternativa para utilizar o Pedro. O Pedro, o forte dele não é intensidade. Beleza, dê um jeito. O Pedro tem que jogar. É a minha visão. Você do outro lado pode concordar ou não, mas é sempre importante te ouvir. Concorda? Comenta aí. Discorda? Comenta aí e também dê os argumentos. Não adianta discordar xingando. Pedro, Vene, você não entende nada. Beleza, você entende, então traz aí quais são os argumentos, porque eu quero saber de vocês por que vocês não colocariam o Pedro, tá? Quero a opinião de vocês aí em relação a esse assunto. Outro assunto, Arrascaeta é o maior estrangeiro do futebol brasileiro e eu vou trazer fatos também. Arrascaeta está há 10 anos rendendo em alto nível no futebol brasileiro. Chegou ao Cruzeiro em 2015, onde teve sucesso e foi peça importante em títulos pela Raposa. Só saiu de lá por conta da situação financeira, vocês vão se recordar. Chegou ao Flamengo em 2019, onde se tornou ídolo e é o atual dono da camisa 10 e está colecionando títulos. Além do desempenho absurdo dentro de campo, desfilando bom futebol, Arrascaeta ostenta uma longa lista de títulos no Brasil e sendo protagonista, não é conquistar, igual meus tempos de escola, que botava o nome no trabalho, ganhava 10, mas não ajudei em nada. Não, ele é protagonista. Ele ganhou 2 Libertadores, 1 Recopa Sul-Americana, 2 Brasileiros, 4 Copas do Brasil, 3 Supercopas do Brasil, 5 Cariocas e 1 Campeonato Mineiro. Além disso, 525 jogos durante esses 10 anos no futebol brasileiro, 141 gols, 124 assistências. E mais um ponto que é importante e precisa ser dito. Ele está usando a camisa 10, a camisa mais importante do Flamengo, da história do Flamengo. E pós-Zico, ele é o maior camisa 10 do Flamengo. Pós-Zico, o maior, não o melhor. Porque teve Adriano, teve, enfim, Ronaldinho Gaúcho, jogadores também que a gente precisa respeitar, que jogam muita bola. Em cima desses fatos aqui, vocês não concordam comigo? Talvez, quem pode entrar na briga aí? Gustavo Gomes no Palmeiras é um cara que também tem que ter
respeito por ele, pela história que ele vem construindo no futebol brasileiro. Os colorados mencionaram o D'Alessandro, também respeito demais, porém, acho que não chega aos pés, porque o que o Arrascaeta conquistou e sendo protagonista, ninguém conquistou. Respeito, enfim, talvez o Conca no Fluminense. Mas, gente, estamos falando de futebol brasileiro. O Arrascaeta está há 10 anos aqui, performando em alto nível. Não tem jeito, para mim é o maior. Concorda, discorda? Comente à vontade aí, quero saber qual é a opinião de vocês em relação a isso. E vou deixar claro, maior é diferente de melhor. Melhor teve o Suárez, melhor teve, mas quem? Teve mais gente melhor aí. O próprio Seedorf jogou, foi cracaço da bola. Enfim, teve mais gente aí. Mas agora vamos falar sobre a renovação de Filipe Luís. Muita gente me perguntando e eu vou trazer uma pequena atualização. O que está emperrando? A parte financeira. Apenas isso. Apenas entre aspas, né? É o grande ponto do debate aí. Ainda existe a questão financeira a ser discutida. Por isso que não tem como cravar para vocês que ele vai renovar por mais 2, 3 anos, tudo depende do lado financeiro. Por quê? Beleza, eu vou dar um exemplo, hipoteticamente falando. O Flamengo quer pagar para ele 1 milhão por mês. Ele vira para o Flamengo e fala, beleza, eu aceito esse salário aí, mas nesse salário eu quero 4 anos de contrato. Estou dando um exemplo aqui, tá, gente? Um exemplo. Aí o Flamengo vira, não, 4 anos não, mas eu topo te dar 1 milhão e 200, e aí a gente fecha aí por 2 anos. Estou dando um exemplo, é isso. É uma negociação. Um puxa daqui, outro puxa de lá. O que eu ouço é questão de tempo para renovar. E aí, mais uma opinião. Independentemente se Filipe Luís conquistar os títulos nessa temporada, ele tem que continuar. Eu sei que futebol brasileiro é complicado. Se ele perder esses 2 títulos, ainda mais perdendo para o Palmeiras, uma final de Libertadores, a pressão para a saída dele vai ser grande e eu acho isso errado. Por que o Abel Ferreira ele tem um grande sucesso no Palmeiras? Além de ele ser muito bom, óbvio, e isso precisa ser dito, ele tem respaldo. Recentemente, a maior torcida organizada do Palmeiras estava pedindo a cabeça dele, a saída dele. A Leila Pereira bancou e ainda falou o seguinte, não, ele não vai sair, nós queremos renovar. Então, é isso. Você tem que ter coerência no seu trabalho. O Vojvoda ficou anos no Fortaleza. Vários momentos a torcida queria a saída dele do Fortaleza. Depois que ele saiu, o Fortaleza está quase rebaixado aí, correndo o risco de ser rebaixado. Então acho que o Filipe Luís tem que continuar. E vocês, o que vocês acham? Tamo junto, forte abraço. O torcedor do Flamengo vive dias intensos, daqueles em que o coração pulsa no mesmo ritmo das arquibancadas. O rubro-negro está fervendo dentro e fora de campo. E se tem uma coisa que não falta no Mengão é história para contar. Vamos começar falando dele, o homem que parece ter nascido para balançar as redes do Maracanã, Pedro. O camisa 9 está prestes a alcançar a marca impressionante de 300 jogos com o manto sagrado, e isso não é pouca coisa. Foram gols, títulos, lágrimas e vibrações que ecoaram por todo o Brasil. Mas, ao mesmo tempo em que o torcedor vibra, uma ponta de preocupação ronda a Gávea, a renovação do contrato de Pedro ainda não foi assinada. A diretoria fala em confiança, mas o mercado europeu está de olho. Clubes de fora sondam o atacante e o temor é real, perder um ídolo no auge seria um golpe duro. O Flamengo, no entanto, trabalha nos bastidores para manter o artilheiro feliz, valorizado e motivado, porque o sonho é ver Pedro levantando mais taças pelo clube que ele aprendeu a amar. E se Pedro é o coração que bate forte no ataque, Filipe Luís é o cérebro que comanda o time à beira do campo. O ex-lateral virou um símbolo de liderança e inteligência tática. O clube já se movimenta para renovar seu contrato até 2027, um gesto que mostra confiança total no projeto do treinador. Felipe conquistou o elenco, tem o respeito da torcida e, principalmente, uma visão moderna de futebol. A diretoria sabe que segurar um técnico jovem, promissor e querido pelo grupo é o segredo da estabilidade. Os bastidores estão agitados com essa negociação, mas tudo indica que em breve veremos a caneta riscando o papel e a renovação sendo oficializada. O Flamengo quer blindar seu comandante, porque o mercado internacional já começa a sondar o novo técnico rubro-negro, e ninguém quer correr o risco de perdê-lo justo quando o time começa a encaixar. Mas, claro, nem só de vitórias vive o Flamengo. Nos bastidores, o clima esquentou de vez com a guerra política entre o presidente BAP e a Libra, grupo que organiza as negociações de direitos de transmissão. BAP não poupou palavras, chamou o modelo de distribuição da Libra de excludente palmeirense.
Uma verdadeira bomba no cenário do futebol brasileiro. Do outro lado, o advogado André Sica respondeu com ironia, e o clima ficou tenso. Essa disputa não é apenas sobre dinheiro, é sobre poder e influência. E o torcedor observa tudo, querendo apenas que o Mengão não seja prejudicado. A diretoria garante que está lutando por um modelo mais justo, que valorize o peso da camisa mais poderosa do país. É o Flamengo brigando dentro e fora de campo, defendendo sua grandeza em todas as frentes. Enquanto isso, o nome de Bruno Henrique volta aos holofotes, mas dessa vez de maneira preocupante. O atacante, ídolo de tantas conquistas, está envolvido na investigação do caso de spot fixing, que apura a manipulação de apostas em jogos de futebol. BH nega qualquer envolvimento, e o clube mantém total apoio até que tudo seja esclarecido. Mesmo assim, a situação gera um clima de apreensão. O torcedor, que aprendeu a gritar por BH é o raio, torce para que tudo se resolva logo. Ele é uma peça fundamental no elenco e uma das vozes mais experientes do grupo. A diretoria age com cautela, mas internamente todos sabem que o foco é manter o vestiário blindado, longe das polêmicas, com o grupo concentrado no que realmente importa, vencer. Mas nem tudo são preocupações. Tem também motivo de sobra para comemorar. A dupla de zaga Léo Pereira e Léo Ortiz está em alta, reconhecida internacionalmente. Um estudo do CIS Futebol Observatory colocou os dois entre os melhores defensores do mundo. É o reconhecimento de um trabalho sólido, de uma defesa que aprendeu a se entender, que tem tempo de bola, imposição física e, principalmente, segurança. Ver dois zagueiros do Flamengo sendo elogiados lá fora é um orgulho para o torcedor. Mostra que o trabalho de reconstrução defensiva, tão criticado no passado, agora dá frutos. O Flamengo finalmente encontrou equilíbrio, ataque letal e defesa confiável. E tudo isso acontece enquanto o time segue firme na temporada, com jogadores como Arrascaeta retomando o brilho, Gerson voltando à boa forma e De La Cruz mostrando por que é considerado um dos melhores meias do continente. O ambiente no Ninho do Urubu é de foco total. O elenco sabe que o torcedor exige raça e resultado. E com Felipe Luiz no comando, o Flamengo parece mais concentrado do que nunca. Cada treino é intenso, cada entrevista é medida, cada detalhe é trabalhado para que o time entre em campo e imponha respeito. O torcedor rubro-negro, aquele que vibra até o último segundo, sente que algo grande está por vir. A chama está acesa novamente. O clube vive um momento de reestruturação, de ajustes, mas também de esperança. Pedro caminhando rumo ao marco histórico, Felipe Luiz sendo blindado pela diretoria, a zaga entre as melhores do mundo, e um elenco que, apesar das turbulências, continua acreditando. Porque ser Flamengo é isso, é enfrentar a tempestade com o peito estufado, é acreditar mesmo quando tudo parece desabar, é cantar mais alto quando o jogo aperta. O Mengão é mais que um time, é uma emoção viva, e o que está por vir promete fazer o Maracanã tremer de novo.